virado para mim. Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui estou com o fundador da Escola Sem Partido, Miguel Nagibe. Boa tarde. Então, Miguel, eu queria começar perguntando para você como que surgiu a Escola Sem Partido, por que e quando? Bom, quando? Foi o movimento surgiu em 2004, já tem um bocado de tempo já. E ele surgiu a partir como uma espécie de uma reação, né, contra a prática da doutrinação. A gente verificou que, por uma série de testemunhos e provas que o problema da doutrinação, do uso político e partidário do sistema de ensino, era no Brasil uma prática disseminada, de norte a sul do país, né, atingindo tanto as escolas públicas como as particulares. A gente verificou que esse problema era um problema sistêmico no Brasil. E a partir daí começou a juntar material, informação, provas de que isso estava acontecendo. Porque a doutrinação, ela é uma ilegalidade que acontece entre quatro paredes, dentro da sala de aula. Então não é muito fácil a gente documentar essas transgressões, entendeu? Daí a necessidade que a gente, logo de cara, verificou que existia de documentar, de produzir provas da doutrinação. E foi esse o principal objetivo, primeiro, da nossa página, né, do Escola Sem Partido, e em segundo lugar, encontrar meios para combater essa prática ilegal que, como eu disse, está disseminada em todo o sistema educacional brasileiro. E de que maneira a gente vai combater a doutrinação? Bom, a gente acabou verificando, até pelo fato de eu ser advogado, que essas práticas são práticas ilegais, são práticas que são proibidas pela Constituição Federal, porque violam a liberdade de consciência e de crença do estudante, violam o princípio do pluralismo de ideias, que está na Constituição Federal, o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. Então, há uma série de princípios constitucionais que são violados pela prática da doutrinação. O nosso objetivo justamente foi encontrar uma argumentação jurídica para demonstrar o caráter inconstitucional, ilícito dessa prática. E aí, uma vez que a gente tenha encontrado essa argumentação, a gente tem que lutar para fazer com que a lei seja obedecida dentro da sala de aula. E pouca gente sabe, né, que está na Constituição, que é ilegal isso. Com certeza. O problema As pessoas é que não têm acesso, né, a essa informação. Claro, sobretudo os estudantes, que são muito jovens, que são vulneráveis, que não conhecem os seus direitos, não é? Então, é claro que o nível de conhecimento da população sobre os direitos, sobre aquilo que a Constituição diz, é muito baixo. Daí a necessidade de divulgar o significado dessas garantias constitucionais, né? Em primeiro lugar, a liberdade de consciência e de crença do estudante. Porque na sala de aula, a presença do estudante é obrigatória. Então, o professor não pode se aproveitar desse fato, que eu chamo da presença, da audiência cativa do aluno na sala de aula, para promover as suas próprias ideias, para promover as suas próprias preferências partidárias. É por isso que a doutrinação é inconstitucional, porque viola a liberdade de consciência e de crença do estudante. Mas você acha que o professor ele consegue se posicionar em sala de aula sem interferir no pensamento crítico do aluno? Eu acho que sim. Eu acho que se ele não tiver esse propósito, se ele tiver apenas a intenção de apresentar ao aluno um determinado assunto controvertido, mostrar, olha, este assunto, o professor, não é? O assunto, o professor vai tratar de um assunto que ele sabe que é controvertido e ele apresenta os dois lados. Então, assim, olha, a minha opinião a respeito desse assunto é esta, mas tem que deixar claro que é a sua opinião, né? Sem dúvida, e sem tentar impor esta opinião ao estudante. Né? Respeitando a opinião do estudante, respeitando o direito do estudante de adotar um outro ponto de vista. Né? E o nosso projeto prevê, entre outras coisas, né, uma das coisas que o projeto estabelece é que, ao tratar de uma questão controvertida, o professor tem a obrigação de apresentar ao aluno as principais versões, teorias e opiniões a respeito daquele assunto. Ele pode dar a sua opinião? Pode, mas ele precisa apresentar as outras opiniões, os outros pontos de vista, né, sem tentar impor a sua opinião de forma direta ou indireta ao estudante.
Bom, e assim, a família muitas vezes não fica sabendo, né, da doutrinação, do que os seus filhos estão sendo Com certeza. submetidos. É verdade, é verdade. A família tem um papel principal, né? Tem na defesa daquele indivíduo vulnerável que é a criança e o adolescente. Então, os pais têm esse ônus de cuidar dos seus filhos, né? Acontece o seguinte, a maior parte dos pais e hoje, pais e mães, trabalham fora, tem um dia cheio, e eles acabaram, de certo modo, terceirizando a educação dos seus filhos para as escolas. E aí é um problema muito grave, porque você não pode presumir que está correndo tudo bem e que você não precisa se preocupar, que os professores vão educar os seus filhos da maneira como você espera que eles sejam educados. Olha, nada disso pode ser presumido. Então, os pais precisam, em primeiro lugar, desconfiar, né? Ter cuidado, acompanhar de perto a educação dos filhos, sem depositar uma confiança excessiva na escola e muito menos nos professores. Bia, e aí? Estão chegando os comentários do pessoal? O pessoal, tem gente aqui, estamos com 35 pessoas assistindo agora, tá? E o pessoal, por enquanto, cumprimentando e dizendo assim, dando parabéns a Zoe e ao Miguel pelo excelente trabalho que desenvolvem, tá? Então, vou aproveitar aqui uma brecha pelo seguinte, a Zoe vem de Cuba, e Cuba tem um sistema educacional que é inteiramente controlado pelo governo, não é? Eu gostaria de saber se o problema da doutrinação existe em Cuba e que características eles têm. Esse problema Totalmente. tem em Cuba. Tudo que a gente aprende é monitorado pelo governo, passa pelo filtro e o professor é obrigado a dar ao aluno o que convém ao governo. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, a gente só fica sabendo da história que o governo manda o professor ensinar. A gente é totalmente desinformado. Falam que a educação em Cuba é de qualidade. Qualidade não ensina a pensar os alunos, ensina a obedecer. Então, eu falo sempre que quando eu saí de Cuba foi que eu descobri a verdadeira história do meu país. Porque lá é completamente manipulado tudo. Então, o Escola Sem Partido, quando eu fiquei sabendo do projeto, eu segui, acompanho, apoio. Por quê? Porque eu fico muito preocupada em relação a isso. Que aconteça o que está acontecendo em Cuba, o que acontece há mais de 50 anos. Então, os professores, eles ensinam para os alunos uma coisa que nem eles mesmos sabem direito, né? Eles não têm noção do que eles estão ensinando aos alunos. Eles escutam uma coisa aqui, uma lá, e passam para os alunos, mas sem conhecimento algum, né? Então, eles não ensinam, eles doutrinam. Conta um pouquinho da sua participação, como você era obrigada a participar de passeatas. Então, só me contando isso, é impressionante a história. Como no texto que você me leu, eu estava lendo aqui, que quando o Fidel faleceu, o pessoal estava triste, foram no velório dele. Pessoal, a gente é convocado a ir a todas essas passeatas, porque, assim, pela escola. Você ganha nota por você ir a essas passeatas. Se você não vai, sua família fica taxada. Você fica como um contra-revolucionário. Então, eles colocam ônibus, tudo para te levar lá, tirar as fotos bonitas e colocar para o público fora de Cuba, para os outros países verem como há liberdade em Cuba. Então, os trabalhadores são convocados pelo trabalho e quem se nega a participar é demitido, enfim, sabe? Então... Miguel, o José Ricardo Ribeiro está dizendo o seguinte, se você for às universidades federais, vai ficar 100% clara essa doutrinação. O problema nas universidades é até mais grave do que no ensino à educação básica, sem dúvida alguma, né? Porque é um processo acumulativo. A doutrinação ela começa no ensino fundamental e ela vai sendo martelada, são temas que vão sendo martelados na cabeça do estudante até ele entrar na universidade. Então, na universidade, você tem o apogeu da doutrinação, digamos assim, aquele ambiente no qual os indivíduos que fazem parte daquele ambiente já passaram a vida toda sofrendo essa doutrinação. Agora, há uma diferença importante, falando de Cuba, entre o fenômeno da doutrinação em Cuba e o fenômeno da doutrinação no Brasil.
Em Cuba, o agente da doutrinação é o próprio Estado, é o próprio governo que doutrina os alunos segundo o marxismo. Isso é assim porque a Constituição cubana estabelece que seja assim. O marxismo é a doutrina, é a ideologia oficial do Estado cubano. Então, o agente da doutrinação, no caso de Cuba, é o Estado, né? E, por essa razão, justamente por estar previsto na Constituição, é que em Cuba a doutrinação não é perfeitamente legítimo. É legal, está de acordo com a lei a doutrinação em Cuba, o que não acontece no Brasil. Aqui no Brasil, o agente da doutrinação é o partido. É o partido no sentido gramsciano do termo, né? E, ou seja, é o partido da esquerda, são os partidos de esquerda que aparelharam os sindicatos de professores, aparelharam as escolas e as universidades. Por meio de quem? Dos professores militantes. Então, esses são os agentes da doutrinação no Brasil, os militantes disfarçados de professor, né? Então, aqui no Brasil, você tem o sistema de doutrinação, um sistema gramsciano. E ele é um sistema de rede, enquanto em Cuba não, ele é hierárquico, ele é um sistema que está organizado de cima para baixo. O Estado manda, o professor obedece. Aqui não, aqui o Estado não manda, ele colabora com a doutrinação. Ele colabora, ele dá os instrumentos, porque também o Estado é aparelhado, o Ministério da Educação, por exemplo, também é aparelhado pela esquerda. Então veja cá, os livros didáticos. Os livros didáticos no Brasil, eles são também uma ferramenta da doutrinação. São aprovados pelo MEC e são enviados para as escolas públicas de todo o país. Então o professor, ao fazer a doutrinação, ele já conta com a ajuda do livro didático, não é? Mas aqui o sistema, ele é mais, digamos, descentralizado do que em Cuba. Em Cuba você tem, como eu disse, a educação, ela é comandada de cima para baixo. Aqui não, aqui ela se espalha e cada professor faz a doutrinação da maneira como ele acha que tem que fazer. Ocorre que a ideologia dominante aqui é a ideologia da esquerda, né? Então daí que o resultado acaba sendo o mesmo. Aqui o André compartilhou o vídeo aqui e outras pessoas, então a gente quer pedir que vocês compartilhem mesmo, para que mais pessoas tenham acesso a essa live aqui, essa conversa tão importante entre a Zoe Martínez, que veio de Cuba, que sofreu na pele, né, essa doutrinação desde criança, desde pequenininha, só que é uma coisa assim, oficial, como disse o Miguel Najib, e o Miguel Najib, fundador do Escola Sem Partido, que luta para conscientizar as pessoas, conscientizar as famílias e os estudantes dessa doutrinação, que os professores... alguns negam, outros até reconhecem, admitem e dizem que vão fazer mesmo, não é, Miguel? Ah, com certeza. Há professores que estão imbuídos dessa missão. Eles entendem que fazer a cabeça do aluno faz parte da missão educacional dele, ou melhor, é a parte mais importante dessa missão, né? Por quê? Porque a escola tem que ser transformadora. Então, para tornar a escola transformadora, é preciso tornar o aluno, transformar o aluno num instrumento de transformação. E esse é o objetivo da doutrinação, é fazer com que o aluno se transforme nesse agente político que vai levar o Brasil nessa ou naquela direção, né? E a direção quem estabelece são os partidos de esquerda. Gente, perdão. Não chegou nenhuma pergunta até agora? Não, estão chegando algumas pessoas que estão fazendo comentários, perguntando a questão da Universidade Federal e muitos, principalmente, concordando com isso, dizendo que é um belo trabalho e que nem imaginam como seria viver em Cuba, né? Bom, parece que a gente está se aproximando bastante, né, do que acontece em Cuba com relação isso me assusta à educação, muito. né? Agora cerebral. Eu vou aproveitar esse intervalozinho, então, enquanto as perguntas não chegam, para falar um pouco mais sobre aquilo que o Escola Sem Partido está propondo para acabar com essa situação, com esses abusos, né? Esses abusos só acontecem porque o estudante, ele é vulnerável, ele não conhece os seus próprios direitos. Então, a nossa ideia é assim, nem o estudante, nem seus pais conhecem os direitos que a Constituição garante aos alunos e às famílias, né? Então, qual é de que maneira o Escola Sem Partido acredita que a doutrinação, que essa prática ilegal, pode ser combatida, né? Informando o estudante e as famílias sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Sobre aquilo que toda profissão tem limites, né? Limites que são estabelecidos por lei. Os advogados têm, os médicos, etc. Os professores também têm. A lei disciplina
ela regulamenta a profissão de professor. E a Constituição contém as principais linhas dessa regulamentação. Então, por exemplo, né, a Constituição garante aos professores a liberdade de ensinar. O que é a liberdade de ensinar? É a liberdade que o professor tem de transmitir aos alunos um determinado conteúdo, para o qual ele está formalmente habilitado. Então, um professor de geografia, por exemplo, ele faz um curso de geografia, ele se forma num curso de licenciatura e recebe um certificado do governo dizendo assim, olha, você está habilitado a ensinar esta matéria aos alunos. Isto é o objeto da liberdade de ensinar, é aquele conteúdo no qual o professor está habilitado, no qual ele foi habilitado para trabalhar como professor. Então, não se pode confundir liberdade de ensinar com liberdade de expressão. Todos nós temos liberdade de expressão, que é a liberdade que a gente está exercendo agora. Nesse minuto eu estou dizendo aquilo que eu penso e sou livre para dizer. Agora, em sala de aula é diferente. Um professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. O que a Constituição dá a ele é a liberdade de ensinar, que é uma coisa muito diferente. Se o professor tivesse liberdade de expressão, ele poderia falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Um professor de português poderia falar sobre todos os assuntos, menos português. Assim também um professor de matemática não teria que dar aula de matemática. Por quê? Porque a liberdade de expressão é a liberdade de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se os professores tivessem essa liberdade em sala de aula, não haveria educação, não haveria ensino. Haveria outra coisa, os alunos seriam obrigados a ir para a escola e a ficar sentados escutando os seus professores falar sobre qualquer assunto. Vejam o absurdo que seria se o professor tivesse liberdade de expressão. Então, quem acusa o nosso projeto de lei, a nossa proposta de ser uma lei da mordaça, não tem a menor noção do que está falando. É gente ignorante, gente desinformada e de má fé, evidentemente, né? É gente que confunde liberdade de ensinar com liberdade de expressão. Isso é importante as pessoas entenderem. Os alunos têm que ter o direito de chegar e dizer, professor, você tem liberdade de ensinar e não liberdade de expressão. Né? Do contrário, como eu disse, o professor não poderia ser obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Ele poderia passar a aula toda falando de futebol, falando de cinema, de novela, o assunto que ele bem entendesse. E você acha assim que só nas matérias de geografia, história, é que ocorre a doutrinação? Em todas, depende do professor. Se o professor for um militante disfarçado de professor, ele vai se aproveitar da presença cativa, da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias ideias, sejam elas quais forem, entendeu? Então você tem doutrinação até em aula de educação física. É inacreditável, mas existe isso, né? Nesse livro que vai sair agora, que eu escrevi junto com o Constantino, a gente trata desses casos, professor de matemática, professor de educação física, as coisas mais loucas, professor usando lá. O professor quer apenas a audiência dos alunos. E ele vai usar essa audiência para promover as suas próprias preferências. Usa a sua autoridade, né? Sua autoridade. Nessa relação de poder, ele abusa dessa autoridade para obrigar os alunos a escutar com atenção o discurso ideológico e partidário dele. E chega ao ponto, muitas vezes, de prejudicar os alunos, de perseguir os alunos que insistem em ter um ponto de vista diferente daquele do professor. Isso é uma covardia inacreditável, né? Estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou passar para vocês. Então, a Jéssica Souza pergunta o que vocês acham das escolas militares. Ela disse o seguinte, aqui em Manaus o ensino militar está dominando o ensino público. Abriram muitas escolas militares, inclusive bilíngues, japonês-português, francês-português. Tá? Então, ela quer saber, ela falou que inclusive a procura é gigantesca. Miguel, você tem alguma opinião formada sobre isso? Eu entendo perfeitamente que as escolas militares estejam atraindo tanto interesse por parte das famílias. As famílias estão sedentas, as famílias estudantes estão sedentas de ordem e disciplina. Ninguém mais aguenta a bagunça, a baderna, a indisciplina, a falta de respeito das escolas públicas que são administradas pelo Estado. Então, o que acontece é o seguinte, quando uma escola militar recebe inscrições, matrícula de estudantes, todo mundo corre atrás, porque entende e percebe que ali, pelo menos, você vai encontrar ordem e disciplina, que são duas coisas que estão em falta total no Brasil, né?
Mas eu, particularmente, acho que não é papel das forças militares substituir o ensino que enfim, o serviço que é prestado pelo Estado nessa área educacional. Eu acho que isso não é função do militar. Eu entendo que as famílias estejam procurando esse tipo de coisa, né? Desesperadas realmente. Mas, na minha opinião, o militar tem outra função, que é cuidar da segurança e não da educação. Miguel, duas perguntas aqui que, na verdade, são a mesma coisa. O João Gobato fala assim, mas até que ponto nós podemos fazer, se necessário, uma intervenção judicial contra o professor? E aí o Alex Escodro fala, em termos práticos, você acredita ser possível conter esse comportamento em professores mal intencionados? Eu acho que as perguntas, elas são. Eu acredito, sim, que é possível conter esse comportamento em professores mal intencionados. E eu acho que a via judicial, quer dizer, que o processo judicial é o meio adequado de fazer isso. Na minha opinião, os professores militantes, ou como eu digo, os militantes disfarçados de professor, têm de ser levados à justiça. Eles têm de ser processados por danos materiais e morais, ou então apenas por danos morais. Essa ação é cabível. É importante que os alunos saibam que o prazo de prescrição desta ação, ou seja, você tem um prazo para propor essa ação de 3 anos, a partir do momento em que acontece o dano, não é? 3 anos, ou seja, um prazo bastante longo para que o aluno se organize, para que o aluno possa conseguir juntar provas, né, da doutrinação e preparar uma ação judicial contra o professor e também, sendo o caso, contra a escola, né? Tanto o professor como a escola, ambos podem ser processados por danos morais em caso de doutrinação e em caso de usurpação do direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Então, nesse caso, os pais podem mover esta ação contra a escola e contra o professor. Eu aconselho, no caso da escola pública, do professor de escola pública, a processar tão somente o professor. Deixa a escola pública de lado, não é? Porque não convém, não é conveniente e não é interessante, do ponto de vista estratégico, entrar com uma ação judicial contra o Estado. Porque, no final das contas, quem vai ser responsabilizado é o Estado, seja o município ou o Estado. E o professor não vai ser responsabilizado. Eu acho ele que tem que ser responsabilizado, e não o empregador dele. Mas, no caso da escola particular, eu acho que tem que ser processados o professor e a escola. Não é? Porque aí a escola vai sentir no bolso o dano que ela está causando aos alunos. E eu acho que essa é a única maneira, na minha opinião, é a única maneira de inibir esta prática covarde, antiética, imoral e ilegal, que é a doutrinação nas escolas. Ou seja, é levar essas pessoas às barras dos tribunais. E a Patrícia aqui mandou uma pergunta interessante. O Escola Sem Partido tem alguma ação nas escolas para esclarecer as famílias? Esse tipo de trabalho é permitido por lei? Olha, eu entendo o seguinte, que todos os pais, tanto na escola pública como na escola particular, podem e devem pedir à direção das escolas que promovam o esclarecimento dos estudantes sobre aqueles limites éticos e jurídicos da atividade docente. A Lei de Diretriz e Base da Educação diz que uma das principais missões da escola é preparar o estudante para o exercício da cidadania, né? E o que é o exercício da cidadania? É conhecer os seus direitos e deveres. Então, o primeiro dever que o estudante tem, o primeiro direito que ele tem é o direito de não ser doutrinado pelos seus professores. Então, as escolas deveriam promover esse esclarecimento aos estudantes. Na verdade, o objetivo do nosso projeto de lei, e eu esclarecendo isso aqui agora, o objetivo do nosso projeto é tornar obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao 9º ano, e do ensino médio, do primeiro ao 3º ano do ensino médio, tornar obrigatória a fixação de um cartaz com os deveres do professor nas salas de aula. Esses deveres do professor, justamente, com que finalidade a gente está pretendendo, enfim, pedindo para que esse cartaz seja colocado? Justamente para esclarecer os alunos e também os professores sobre esses limites éticos e jurídicos da atividade docente. Então, o que diz o cartaz com os deveres do professor? São 6 deveres. Então, vamos lá. O primeiro dever do professor diz assim:
o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de promover as suas próprias ideias, preferências, opiniões e os seus próprios interesses, ideias e preferências políticas, ideológicas, religiosas ou partidárias. Então, esse é o primeiro dever do professor, é não abusar da presença obrigatória do aluno para tentar fazer a cabeça do aluno. Segundo dever, o professor não favorecerá e não prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais. Também o aluno não pode ser julgado pelo professor por nenhum critério que não seja um critério estritamente acadêmico, né? Então, se o aluno é ateu, ele não pode ser perseguido por um professor cristão, né? Não pode ser prejudicado por um professor cristão pelo fato de ser ateu. E vice-versa. Também um professor ateu não pode perseguir um aluno que seja cristão. Ele tem que julgar esse aluno em função exclusivamente do seu desempenho acadêmico, né? Terceiro dever, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O professor não pode fazer isso, isso é ilegal. Isso viola o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado, não é? O quarto dever do professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito daquela matéria. Ou seja, se a matéria é controvertida, o estudante tem direito de conhecer os dois lados, né? O professor não tem o direito de manipular o conhecimento dos seus alunos com um determinado objetivo, não é? O estudante tem o direito a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado pelos professores. Isso decorre da liberdade de aprender que o estudante tem, que também está garantida na Constituição Federal. Quinto dever, o professor respeitará o direito dos pais, dos pais dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Quando se trata de temas religiosos ou morais, inclusive sobre moral sexual, não é? Isto é uma prerrogativa da família. A escola não tem o direito de se meter nesses assuntos. Seja qual for o objetivo, não importa. Isso é um direito da família, transmitir aos seus filhos a educação religiosa e moral que eles bem entendam. O resumo desse dever é: meus filhos, minhas regras. Isso é um direito absoluto dos pais, um direito exclusivo dos pais. E o sexto dever, o professor não permitirá que terceiros façam em sala de aula aquilo que ele mesmo não pode fazer. Não é? É óbvio que o professor não pode se mancomunar, o militante disfarçado de professor não pode se mancomunar com um aluno ou com um terceiro para fazer aquilo que os deveres não permitem que ele faça, né? Ou seja, para fazer a cabeça do aluno. Pergunta do Alex. A pergunta do Alex. Não seria interessante que as aulas passassem a ser filmadas e um registro fosse mantido por um período de tempo para fins jurídicos? Seria muito interessante. Seria muito interessante. Eu defendo esse ponto de vista e eu acho que isso vai acabar acontecendo para o desespero do professor, do militante disfarçado de professor. Então, eu acho que seria muito importante. Eu não vejo nenhuma escusa legítima, nenhuma desculpa legítima para que isso não seja feito. Principalmente no ensino fundamental, nas séries iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, onde você tem indivíduos ali absolutamente vulneráveis, não é? E os pais têm o direito de saber aquilo que está acontecendo com seus filhos em tempo real. Em tempo real. Quer dizer, o pai está em casa, está no trabalho, tem lá um áudio, um vídeo, e o pai está vendo e ouvindo aquilo que o seu filho está estudando, está aprendendo na escola. Eu defendo isso, acho que você tem toda a razão, Alex. Eu também. Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui. Miguel, muito obrigada, tá, por topar participar dessa live aqui no meu Facebook. Parabéns pelo projeto, eu super apoio e é incrível, tá, essa iniciativa. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Não, eu quero agradecer aí a atenção de vocês, agradecer a sua, foi bem legal, gostei de participar aqui da live. E conheçam o Escola Sem Partido, conheçam o nosso projeto, a nossa página é www.programaescolasempartido.org.
Nós temos lá uma sessão de perguntas e respostas que tira todas as dúvidas a respeito do projeto. Se tiverem dúvidas que não estejam respondidas ali, mandem para a gente vai responder. O nosso projeto é inteiramente baseado na Constituição Federal. O projeto não cria para os professores nenhuma obrigação que já não exista hoje, independentemente da aprovação da proposta. Então, conheçam o projeto e defendam uma escola sem partido. É isso aí, pessoal. Boa tarde.